vamos lá agora ao nosso simulado número 9. E ele diz o seguinte: os periféricos são dispositivos conectados ao computador que permitem a entrada e a saída de dados. Assinala a alternativa que contém apenas dispositivos de entrada. Vamos lá, olha. Sua prova não vê especificamente hardware, né? Mas eu quis colocar uma ou outra questão aqui para ajudá-los. Vê só, o monitor, via de regra, o monitor é um dispositivo de saída. A impressora, entrada. Caixa de som, saída. Teclado, entrada. Mouse, entrada. E o scanner, entrada. Então, letra B. Pendrive, entrada e saída. Monitor touchscreen, entrada e saída. Impressora multifuncional, entrada e saída, né? Projetor, saída. Webcam, entrada. E o plotter, saída. O plotter é aquelas impressoras gigantes que imprimem banners, né? Pode ser utilizada com essa finalidade aí. Fechou? Vamos lá. Próximo. Para configurar um cliente de e-mail, como Outlook ou Mozilla Thunderbird, né, é necessário definir os protocolos de envio e recebimento. O protocolo padrão responsável especificamente pelo envio de correio eletrônico olha, novamente, isso aí não é na parte de rede, né, mas como caiu segurança na internet, aí eu trouxe esse conteúdo só para a gente relembrar. Quando a banca fala de cliente de e-mail, ela está falando de um programa e a gente instala no computador, como Outlook, Mozilla Thunderbird, né? Aí, para enviar e-mail usando esses programas, funciona basicamente assim. Ó. Imagina que nós temos dois servidores. Dois servidores de envio de e-mail na internet. Né? E aqui tem um usuário e aqui tem o outro usuário. Quando esse usuário vai mandar um e-mail, a informação sobe para o servidor através do protocolo SMTP, então o protocolo de envio de e-mail. Quando esse servidor dispara para o servidor de destino, ele também usa SMTP. Né? Quando esse camarada aqui vai receber o e-mail para cá, ele pode usar o POP ou ele pode usar o IMAP. Se ele usa o POP, por padrão, o e-mail é excluído da provedora. Se ele usa o IMAP, ele baixa e sincroniza, tá bom? Agora, quando a banca menciona o web-e-mail, aí, antes de usar esses protocolos, nós temos o HTTP, né, ou HTTPS, tanto no envio quanto no recebimento. Por que isso? Porque a gente está acessando o navegador, né? Quando você acessa o navegador, você tem que colocar o endereço de Gmail, por exemplo, aí aparece esses protocolos, que é o protocolo de transferência de hipertexto com segurança, tá bom? Então, nosso gabarito aqui é a letra C. Assim, não reclamem, né? Às vezes eu tento resumir as coisas, mas quando eu acho que é irrelevante passar informação, eu passo para vocês relembrando. No Excel, para selecionar células que não estão adjacentes, ou seja, não estão juntas, ou seja, células separadas, alternadas, o usuário deve clicar nas células desejadas mantendo pressionada a tecla Ctrl, né? Ctrl, você tem lá, vamos lá, o item 1, 2, 3, 4 e 5. Você quer selecionar o 2 e o 4, esse e esse, aí você usa o Ctrl. Se você quiser selecionar do 1 ao 4, você clica no primeiro, segura o Shift e clica no 4, aí ele vai pegar todos, né? E se você quiser selecionar todos de uma vez só, você usa CTRL mais a letra A. Seleciona todos, beleza? O Alt a gente usa para criar atalho, por exemplo. Então, letra C. Quarta questão. Ao renomear um arquivo no Windows, o sistema proíbe o uso de certos caracteres especiais reservados. Sinal alternativa que apresenta um nome de arquivo inválido que o Windows não aceitaria. Os caracteres inválidos são esses aqui, ó. Gosto desse bonequinho aqui, porque com ele, rapidão a gente... Pronto. Esses aí são os caracteres inválidos. Aspas, dois pontos, o asterisco, maior, menor, o pipe, a barra, contra a barra e a interrogação. Então, esse gabarito é a letra C. Fechou? O recurso que define a distância vertical entre as linhas. Olha, se apareceu isso aqui entre as linhas, já achou a resposta. E o mesmo parágrafo é chamado de que é o espaçamento. Tem um parágrafo e outro entre uma linha e outra. O espaçamento é entre linhas, né? Tabulação não. Tabulação é aquele itemzinho que fica na régua, né? Do Word, assim. Define onde começa o texto, né? O recuo também fica lá na régua, que você pode ter um bichinho mais ou menos assim. Na régua, né? Você pode definir o recuo onde o documento vai começar. E a margem é que você vai configurar 1,5, 2, por aí vai, é o tamanho do documento. Próximo. A memória RAM é
é considerada uma memória volátil. Isso significa que ela armazena os dados permanentemente? Não, né? Armazenar permanentemente a gente tem o SSD e o HD. Ele perde todo o conteúdo quando o computador é desligado. Pronto, é isso aí. E lembre que a memória RAM é a memória principal, né? Temporária e volátil. As memórias secundárias são as de armazenamento permanente, como o SSD e o HD. BIOS é a inicialização do computador, né? Então a BIOS ela vai estar em uma memória chamada memória ROM, e vai ter o BIOS, o setup e o post, né? BIOS são as configurações de fábrica do computador, que ele já vem programado para fazer, e vem sendo substituída pela UEFI, uma tecnologia. Setup é o local onde altera as configurações de fábrica, a gente pode acessá-la através do delete, né? Ou F2, depende do computador. E o post faz testes de inicialização de hardware, ele verifica se o computador tá com os componentes tudo certinho. Então, letra B. Próximo. O Google Drive e o Microsoft OneDrive são exemplos de serviços de nuvem classificados como SaaS, focados principalmente em processamento gráfico, não, armazenamento e compartilhamento de arquivos na internet, isso aí. Letra B. Lembrando que quando a gente fala computação em nuvem, isso cai muito em prova, né? Nós temos o SaaS, o PaaS e o IaaS. Aqui é a infraestrutura, né? O usuário contrata toda a infraestrutura na nuvem, então computadores, hardwares, tudo mais. PaaS é plataforma para desenvolvimento, criação de alguma coisa. E o SaaS é o uso de software, sem você precisar instalar no computador. E aqui o exemplo clássico, o Office 365. Você usar programas sem precisar instalar no computador. Esses são os modelos de computação em nuvem, né? Tem os tipos, que é nuvem privada, híbrida, pública e comunitária, e tem as características da computação em nuvem ainda, que são 5. Isso aí eu acredito que não vai cair na sua prova, não. É um amplo acesso à rede, o alto serviço sob demanda, a elasticidade rápida, pool de recursos e os serviços mensurados. Beleza? Então, gabarito letra B. Ok? Forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo simulado.